Amém? Nós gostaríamos de dar um bom dia a todos os nossos ouvintes da Palavra de Deus. Amém? Para nós é um motivo de alegria, de regalia nós estarmos aqui juntos para nós falarmos a Palavra de Deus. Amém? Gravarmos estes vídeos para colocarmos nas nossas páginas que nós temos na internet, para quem quiser ouvir a Palavra de Deus. Amém? E pedimos de Deus a sua rica bênção para nós, os mortais da terra, os moradores do mundo. Amém? Que Deus venha com a sua bondade, com a sua mão amiga, a sua mão generosa, com seu coração de amor, porque Deus é amor, amém? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia, todo mortal que nele creia não pereça, mas tem a vida eterna. Então o desejo do coração de Deus é que o homem tenha a vida eterna, que o homem se salve, crendo no seu Filho Jesus Cristo. Esse é o desejo, não é segredo para ninguém. O desejo do coração de Deus está revelado na Bíblia para nós, e nós anunciamos os desígnios de Deus. Amém? Deus, no seu plano onipotente, onisciente, onipresente, já tinha reservado para nós uma salvação eterna, uma salvação que não se acabará. Amém? Então nós estamos aqui abrindo a página do Facebook e nós vamos ler algumas notícias aqui para os nossos amigos que nos acompanham nessa caminhada, amém? Nessa jornada. Estamos acostumados aqui, todo santo dia, nesse horário, nós estamos aqui dando o nosso depoimento, dando o nosso testemunho de fé, amém? Então vamos ler algumas notícias. Arthur Neto, o que o prefeito Arthur Neto fala para nós? O secretário de Feiras, Mercado, Produção e Abastecimento, Fábio Pacheco, ele trouxe ainda um pouco para uma reunião aqui no Palácio Rio Branco, um grupo de produtores rurais que atuam na agricultura familiar na zona rural de Manaus. O que eles querem é o mesmo que eu, criar um cinturão de produção agrícola forte, tanto na zona rural, fluvial, quanto na rodoviária de Manaus. Já agendei uma ida até a assembleia deles e já tínhamos programado o asfaltamento dos ramais por meio de uma parceria com o INCRA, que entrará com as máquinas e nós com asfalto e outros insumos. É bom ver os produtores organizados e politizados, sabendo pedir o que precisa, saber o que já demos, né? Já demos o primeiro passo para o nosso ideal, que foi comprar a produção deles por meio do reforço alimentar da CEMED. Agora eles têm quem compre a sua produção e quem pague em dia, amém, né? Deus abençoe aí, né? A prefeitura sempre tem essas coisas. Gilberto Mestrinho, um amigo do meu pai, meu partidário de luta por democracia, meu vizinho no seu valente fim de vida. Fomos aliados em momentos duros de vida brasileira, quanto tantos preferiu o adecismo e acomodação, fomos adversários duros e leais. Esses fatos me dão orgulho que não escondo. 5 anos sem Gilberto, seu destino fez história. Amém. Deus abençoe, né? Silas Malafaia, veja. Malafaia acusa o PT de perseguição política e desafia a Receita Federal. Vou dar uma sugestão ao governo do PT. Por que não manda investigar o filho de Lula? O filho do Lula, que era um pobre rapaz e hoje é um milionário. É verdade.
Não é verdade? Por que que não investiga? E todo mundo fala, né? Que eu não só, eu já ouvi alguns falar, não foi só o pastor Silas não. Não sei quem me falou, não me recordo. Todo mundo fala que o filho do Lula é rico. Por que não investigar o filho? E também nós queremos saber, eu quero saber, no caso, sobre aquele mensalão do dinheiro que foi pago para a corrupção. Da onde veio aquele dinheiro do mensalão? Todo mundo sabe que aquele dinheiro existia, era muito dinheiro ali rolando. E a gente quer saber da onde veio aquele dinheiro. Qual foi, assim, sabemos que veio dos impostos, né, do povo. O dinheiro que o governo administra, ele vem dos impostos, não é verdade? Mas, assim, especificamente, da onde ele veio? Veio da saúde, da educação, de algum lugar aquele dinheiro para pagar comprar voto ali, que eles faziam aqueles esquema ali dentro. Então nós gostaríamos de saber de onde veio aquele dinheiro todo, né? E também com relação falando de política ainda, eu estou estudando a Bíblia, eu estou pregando sobre José, que José foi um grande governador do Egito, que Faraó colocou um colar no pescoço dele, um anel no dedo dele, não foi para ele ficar de braços cruzados vendo, não. O que aconteceu com José ali foi que José foi empregado, foi eleito pelo Faraó para governar, tirar o país do Egito do caos, porque Deus revelou para o Faraó que viria uma fome, viria ali um problema. Deus revelou pelo Espírito da revelação. E imediatamente também revelou José para administrar aquele problema. Então, o José, ele era funcionário de Faraó. Ele foi contratado por Faraó para trabalhar, e muito. José trabalhou e muito. Com 30 anos, diz a Bíblia, e não é eu, que José foi eleito governador pelo Faraó, o grande, poderoso, para quê? Para administrar tudo o que acontecia ali nos negócios do Faraó. Então, a nossa oração é que a igreja evangélica, a gente observa o quê? Tirando aí dessa lição do Egito, de José. José era um hebreu, neto de Abraão, filho de Jacó, neto de Isaac, aliás, né? Neto e bisneto de Abraão. Então, o que a gente observa aí é que Deus, ele levantou José para abençoar, porque quando o José, ou aliás, o Faraó mandou chamar José lá da cova onde ele estava, por muito tempo preso, o que ocorre? Ele disse, eu tive um sonho, ninguém sabe interpretar meu sonho, mas eu vi falar de ti, que tu interpreta os sonhos. Aí o que José falou para Faraó, isso não está em mim, isso é de Deus. Ele reconhecia que aquele dom que ele tinha, o dom do Espírito Santo, o dom da revelação, era um fruto do Espírito de Deus. E ele falou para Faraó, Deus te dará a resposta de paz. Ou seja, Deus queria salvar Faraó também. Deus queria salvar Faraó. Então, o que a gente observa? Que José era crente, era um homem temente a Deus. Um homem segundo o coração de Deus, e foi governador do Egito. E não foi só um governador, não. Ele foi um governador que salvou o mundo da fome. A administração de José foi uma administração tão abençoada, mas tão abençoada, mas tão abençoada, que ele salvou a família dele, a descendência dele, os hebreus, daquela fome severa, e até os egípcios e os cananeus e os demais povos que ali habitavam, os assírios, os filisteus, enfim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus levanta os governadores do mundo para quê? Para salvar o gado, salvar os animais,
salvar as terras, salvar as pessoas, porque as pessoas diziam, ele salvou a nossa vida. Se nós estamos vivos, é com a graça de Deus e a administração de José. Amém? E ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E assim nós também, nós, os homens de Deus, tem que ser governadores dessa nação. Tem que governar para abençoar a gente. Porque eles têm o espírito, José tinha o espírito. Faraó disse, acharíamos um homem igual a esse aí, que tem o espírito de Deus? Se Deus revelou para ele tudo que vai acontecer, vamos colocar ele para gerir aí nossos negócios, gerir aí, enfim. E colocaram ele como o governador. Então, a nossa oração é essa. Que assim como Deus os fez no Egito, há milhões de anos atrás, assim ele pode fazer no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na África, em qualquer país desse aqui, Deus pode fazer. Levantar um homem segundo o coração de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, para quê? Para administrar os negócios desta terra. Amém? Os negócios. Amém? Essa é a nossa petição a Deus. Nós confiamos que o Deus de José é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Amém? E cremos. Falando sobre o Dunga, que é sobre esse capitão Dunga, eu acho que ele é jogador, né? Ele foi um jogador de sucesso e de derrota. Ele teve os dois lados. Jogador é uma coisa, técnico é outro. Não vamos confundir aí as bolas, né? Não vamos confundir as bolas. Ele foi um jogador da seleção brasileira, ele foi um jogador, teve seus altos e baixos momentos. Agora eu me pergunto, ele tem o curso de técnico? Ele tem o curso se ele tiver o curso, por que não ser o técnico da seleção brasileira? Né? Se ele tem um curso, se ele estudou, né? Nós não vamos confundir. Jogador tem a visão de jogador. Técnico tem a visão de técnico. É outra coisa. Tá? É uma responsabilidade maior do que a do jogador. É uma responsabilidade muito grande. Se colocaram ele, quem somos nós para... Se a CBF colocou ele como comandante, é porque ela acha que ele é capaz de fazer alguma coisa. Eu acho o Zico melhor do que ele. No meu ponto de vista, o Zico já foi técnico lá do Japão. O Zico, e parece que ele teve sucesso com os japoneses lá. E é uma pessoa harmoniosa, que conversa com todo mundo, tem um sorriso, etc, etc. Sei, aí é só Deus mesmo. A gente só faz orar para que ele tenha sucesso. Né? Mas um trabalho sério que realmente deve se, como ele falou, ninguém vai vender um sonho, vamos vender uma realidade. Né? E que Deus abençoe a vida dele. Deus abençoe a vida dele, amém? De todos. Shirley Cavalhais. Shirley, Prefeitura de Manaus. A Prefeitura de Manaus visitou ontem. O que ele visitou ontem? Ele visitou
ontem, segunda etapa do complexo turístico Ponta Negra, onde esteve acompanhado do vice-presidente da Corporação Andina, José Carreira, para uma espécie de prestação de conta do dinheiro. Amém, né? Que Deus abençoe aí os trabalhos, os projetos do prefeito, né? Que está Miriam Souza, L'Oreal Pérez, nova linha. A Miriam sempre gostando da nova linha óleo extraordinário, né? Cabelo seco. Elias Emanuel, aqui a Cassiane com seu esposo. Essas são as notícias do Face, né? Que Deus abençoe as nossas vidas, amém? Aqui eu não sabia que essa menina era filha do bispo Edir Macedo. Minhas queridas filhas, Cristina Cardoso e Viviane Freitas. Eu não sabia, elas são famosas, né? Elas são talentosas, escritoras, têm livros, estão aí ajudando os casais a ter um programa no Record. Parabéns, né? Parabéns para elas, para eles. Tem filhas abençoadas. Tiago Souza, o sorriso de um olhar abre a porta do coração que a mágoa fechou. Marcelo, Deus abençoe o Tiago Souza. Nosso governador José Melo. É a hora e a vez da pedra, 90. Eu voto em Caboclo. Vamos votar aí no José Melo, né? Mas não sei, só Deus mesmo para fazer ele ganhar, amém? Só Deus. Vamos deixar de perseguir o homem de Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso é um pecado muito grande, perseguir um homem santo. Pastor Silas Malafaia é um homem de Deus, um homem que prega a palavra de Deus, um homem usado por Deus, né? Um homem que é um santo homem, tá entendendo? Um homem que não faz mal a ninguém, um homem que só faz o bem para o mundo, né? Prega a palavra de Deus, ganha almas para Jesus. Vão perseguir, vão colocar bandido na cadeia, vão colocar ladrão, pessoas de má índole. Agora esse pastor Silas, ele só merece amor e respeito e admiração do mundo, amém? Por ser um homem que fala a palavra de Deus, pregador, fala do amor de Deus, fala da justiça, da misericórdia de Deus. Não merece essa perseguição, ninguém merece, ninguém. Ninguém, principalmente os homens de Deus, homens que só fazem o bem para o mundo, né? Tá aí com a vida exposta para quem quiser, todo mundo conhece ele, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas amam ele, conhecem ele. Isso aí é uma coisa ruim que está acontecendo, amém? Que Deus abençoe a vida dele, Deus dê vitória e amém, é o que nós desejamos hoje para toda a eternidade. Que Deus, e você que ouve esse vídeo, diga comigo que Deus abençoe e concorde dizendo o amém de Deus. Amém?